Sextou com a gente aqui no GE, seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. A semana tá começando, tá terminando, mas o GE dessa sexta-feira tá só começando. E no programa de hoje, claro, a gente vai falar sobre o jogo de ontem do Fortaleza. Não teve nenhum golzinho, verdade, cá entre nós aqui, mas nem por isso o jogo não teve emoção. Teve emoção também fora do gramado, com a torcida tricolor fazendo um show lá no Uruguai. A gente também vai falar sobre o Ceará, sobre os pênaltis que estão rolando para o Ceará, graças a Deus, para os torcedores sendo convertidos, mas isso é para daqui a pouco, porque agora a gente fala desse confronto aqui. Como eu falei, 0-0, nenhum golzinho, a decisão acabou ficando para quinta-feira da próxima semana. Um jogo morno, mas aquecido pela torcida. A união destas três cores alimenta uma paixão que quase sempre é inexplicável. Fortaleza, quantas vezes campeão. Da garotinha Isadora ao menino Francisco, um uruguaio de 8 anos que virou fã do Leão do Pici após uma viagem. Como pode isso? A festa que a torcida fez em Buenos Aires no ano passado foi o X da questão. Neste novo ano, na segunda oportunidade na Liberta, um novo país para se conhecer e também para expandir a força do clube. Não faltou a gaiatice cearense na região de Maldonado. Eu quero que acabe logo o jogo, meu filho, eu quero ir embora. Tô com 3 dias bebendo. Nos arredores do estádio Domingo Burguenho também rolou o hit do nosso forrozinho. Pega na maré. E quem disse que o Pikachu não viajou para o Uruguai? Amuleto da sorte tem que seguir, né? E a expectativa não podia ser diferente. Tinha que dar tricolor na cabeça. Estava em casa, comprei minha passagem para vir ver o Leão jogar. Pai, eu vou inovar, é carnaval, vou me inventar tudo. Fiz as cores tricolor na minha cabeça, lá no Conjunto Fortaleza. O Fortaleza é capaz de proporcionar tantas histórias marcantes. Quando a gente formou, a gente foi trabalhar na cidade de São Benedito e lá a gente assistia jogo junto, né? Lá em São Benedito, lá no Cantinho Tricolor. E agora, aqui em Punta do Leste, se reencontrando depois de 20 e tantos anos de... Acompanhou a primeira subida do Fortaleza para a Série A. O torcedor que investiu tanto para estar aqui quer viver bem a experiência de acompanhar o time do coração em uma missão internacional. E tem a confiança no time acima de tudo. O jogo é 5-0 hoje. 3-1 Fortaleza. Expectativa e muita cantoria para chegar no clima no palco do jogo. Pode ser onde for, não importa o local, no Marrocos, no Egito, em Quixadá, São Benedito, vai ter a presença da torcida tricolor. A Cíntia tá aqui, ó. E o detalhe, grávida de 8 meses, Cíntia. Por que decidir vir pro jogo? Algumas pessoas imaginariam que seria muito difícil, né? Sim, muitos estão assustados, né? Assim, como é que tem coragem de vir com 8 meses? Mas assim, eu tô aqui para acompanhar, para dar força, para dar aquele apoio, né, ao time. Não é a primeira vez, todos os jogos eu tenho vindo com meu pai, né? Então assim, a gente tá aqui marcando presença até onde der. Já vai nascer tricolor. Com certeza, não tem outra opção. Vai ser tricolor, já tá sentindo aqui, o Sasco. O Sasco vai ser leonino. Vai ser leonino, com certeza, já é. E para fazer valer todo o esforço dos tricolores, uma vitória cairia bem nesse primeiro duelo. Agora, quem começou melhor foi o Maldonado. Eduardo Darias quase abriu o placar. O problema é que depois de uma falha defensiva considerável, Hernan Toledo aproveitou. Bola na rede de Fernando Miguel, mas na revisão do lance, um impedimento marcado. Los primeros minutos esperábamos eso, ¿no? Nos primeiros minutos a gente esperava isso. O Deportivo Maldonado fazendo valer o mando de campo. Esperávamos uma partida de Copa Libertadores, onde o mandante sempre vai tomar a iniciativa nos primeiros minutos. Onde sempre o equipo local lleva a iniciativa nesses primeiros minutos. No fim do primeiro tempo, o tricolor conseguiu dar uma resposta. Hércules cruzou, mas a letra do Galhardo não saiu como ele gostaria. O jogo em si foi muito aquém do esperado. Pelo menos, o Leão cresceu de rendimento após o intervalo. As chances apareceram para os gringos. O capricho de Pochettino não foi o suficiente na cobrança de falta. 17 minutos depois, ele ficou ainda mais perto de marcar. O goleiro Guillermo Reyes evitou. Pero foi
Foi uma partida muito equilibrada, um jogo com poucas chances de gol. E nós tivemos um pouco mais de posse de bola, algumas finalizações a mais, não tão claras. Mas bom, são partidas que se joga muito, tanto o adversário como nós. A gente se esforçou bastante. Todos nós queremos estar na próxima fase da Copa Libertadores. Longe de ter sido uma atuação preocupante, ou também super positiva. Mas o resultado para decidir em casa poderia ter sido melhor. Na marca dos 40 do segundo tempo, após o cruzamento de Tinga, Lucero mandou uma cabeçada com perigo. Ainda faltam 90 minutos que temos para fazer uma boa estratégia e recuperar bem. Temos um jogo no domingo e depois disso vamos pensar na partida seguinte, que vai ser uma revanche difícil. Mas sabemos que as possibilidades ainda estão muito abertas. Pero também que estamos com as possibilidades muito abertas. Tudo igual e sem gols no Uruguai. A decisão da vaga vai ficar para a próxima semana. E alguém tem dúvidas que a torcida leonina estará presente em peso, com a festa, com o clima que um duelo de Libertadores merece. Lembrando que o jogo da volta é na quinta-feira da semana que vem, na Arena Castelão. Então, mando de campo do Fortaleza também às 9 horas da noite. E claro, durante toda a próxima semana, a gente vai continuar acompanhando o Tricolor do Piscina, essa partida tão importante para ver quem avança para a terceira fase da pré-Libertadores da América, tá bom? Daqui a pouco, gente, a gente vai exibir uma reportagem sobre o Ceará. Só que agora a gente vai fazer um registro rapidinho, tá? O lateral direito Marcos Ítalo tá de saída do vovô. Ele fechou com o Sampaio Corrêa, também vai disputar a Série B nesse ano. O Buiú estava no Ceará desde 2014, aí acabou saindo, voltou e no ano passado teve a sua temporada de mais espaço, digamos assim, no time principal. 1 gol e 1 assistência em 19 jogos, que não são números tão expressivos assim. Apesar da saída do Buiú, Marcos Ítalo, o Ceará ainda vai contar com mais 3 laterais direitos no seu elenco atualmente. O Igor, Michel Macedo e o Varley, que foi contratado por último recentemente, tá bom? Bom, ainda falando do Ceará, mas do Ceará feminino, gente, é o seguinte, o Brasileirão feminino vai começar hoje já e amanhã as meninas alvinegras entram em campo contra o Corinthians lá em São Paulo. Parada dura para as alvinegras. É a estreia do Ceará na elite do futebol brasileiro feminino. E o campeonato como um todo nesse ano está prometendo muito. A emoção da casa cheia e das meninas na arquibancada se identificando com as jogadoras em campo. Com vitória, a vibração aumenta. E quando sai golaço, então... Soli James! Teve na Supercopa do Brasil esse ano e vai ter ainda mais no Brasileirão Feminino, que começa hoje. São 16 times se enfrentando em turno único na primeira etapa. 8 avançam para a fase mata-mata e 4 são rebaixados. O Corinthians é o atual campeão e vai atrás do 5º título de brasileiro, embalado pela conquista do bicampeonato da Supercopa. A expectativa é sempre muito boa, muito grande, né? Porque sabemos do nosso potencial, da nossa forma de trabalhar. Na concorrência, há times que têm investido cada vez mais em reforços e em estrutura, como o Internacional, atual vice-campeão do torneio, e o Cruzeiro, com mais investimentos em tempos de sociedade anônima do futebol. Quando eu cheguei aqui no Cruzeiro foi uma das primeiras coisas que eu vi, questão de fisioterapia, alimentação, academia, tudo dentro de um CT só. Acho que isso vem numa crescente. Claro que o sonho maior é ter isso aqui só para o futebol feminino, mas acho que a gente já está dando um grande passo. Eu acho que tem bastante favorito nesse brasileiro, fica difícil elencar um. Tem o Palmeiras, você tem o Santos que conseguiu formar uma grande equipe, tem o São Paulo que também já vem brigando aí há muito tempo, sempre nas fases finais de competições. Campeão da Ladies Cup no final do ano passado e vice da Supercopa desse ano, o Flamengo contratou 6 reforços para a temporada, incluindo as zagueiras Agostina, ex-Palmeiras, e Thaís Regina, ex-São Paulo, eleita melhor zagueira do último Campeonato Paulista. O rubro-negro estreia no Brasileiro hoje à noite contra o Santos fora de casa. O Flamengo entra forte, as peças que vieram para somar, o que estava bom. Eu não vejo nenhum como favorito. Eu acho que todos vão brigar por título. Além de título, muitas vão brigar por visibilidade.
é que em julho tem Copa do Mundo e o Brasileirão pode servir de vitrine para as jogadoras que sonham defender a seleção no Mundial. Acho que vem com tudo aí pra gente somar muito, trabalhar muito também. A gente sabe o quanto a gente ainda precisa trabalhar para conquistar uma vaga para estar entre as convocadas da lista final para o Mundial, mas acredito que vai ser um começo de Brasileirão muito disputado. A Copa acontece entre 20 de julho e 20 de agosto. O brasileiro já vai estar na fase mata-mata e vai parar nesse período. Bom para reorganizar e recarregar as energias numa disputa que promete ser acirrada até o fim. Muitas coisas mudaram e eu acho que daqui para frente só vai ser crescente. É ano de Copa do Mundo Feminina, meus amigos, no meio do ano, aqui na tela da TV Verdes Mares. Bom, tá rolando o Rio Open e o torneio tá funilando. O Sport TV traz a cobertura completa do evento a partir das 4 horas da tarde de hoje. Mas tem uma senhora, a vovó Regina, que não vai assistir de casa não no Sport TV. Ela vai lá, pessoalmente, ver o seu neto de consideração, que é um cara bem conhecido. Chamar a dona Regina de fã do Alcaraz é pouco. Para ela, ele é mais que um ídolo. É praticamente da família. É o meu neto. Meu neto. No ano passado, aos 19 anos, Carlos Alcaraz entrou para a história como o tenista mais jovem a se tornar o número 1 do ranking mundial. Mas essa paixão começou antes disso, quando ele ainda era um garoto, despontando entre os adultos. Porque a postura dele não era de orgulho, não era de prepotência. Olha o tema do aniversário de 80 anos da dona Regina, Roland Garros. E o presente foi uma viagem para a França para ver o espanhol jogando no principal torneio de saibro do mundo. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, o que você acha? Você acha que ela vai querer ir? Afinal, é uma senhora de 80 anos. Aí meu pai disse assim, acho que ela vai ficar em êxtase. Esse é o único registro dela na arquibancada, porque mais importante que tirar foto era chegar até o Alcaraz. Eu dizia, mãe, você não vai falar com ninguém, a gente vai assistir os jogos, esquece. Vou falar. E ela começou a falar isso para todo mundo que ela encontrava lá. A insistência deu certo, a dona Regina conseguiu. Conversou com ele, pegou autógrafo e ainda deu de presente um quindim especial que ela faz. Ele provou, ficou encantado, disse, agora você guarda na geladeira. Ontem foi dia de sentar na primeira fileira e torcer de novo, ali, bem de perto. Para a alegria da dona Regina, o Alcaraz venceu o italiano Fabio Fognini e se classificou para as quartas de final do Rio Open. Mas não foi fácil, não. Só o primeiro set durou 1 hora e 10 minutos. Teve 8 quebras de saque. Os dois ficaram se alternando no controle do jogo. No game de desempate, o Fognini levou a melhor. Jogou para fora o Alcaraz. O Alcaraz conseguiu a virada nos sets seguintes, 6-2 e 6-4. E vitória de Carlos Alcaraz. O atual campeão do Rio Open segue na luta pelo bicampeonato. Hoje à noite, Carlos Alcaraz vai enfrentar o sérvio Lajovic, valendo vaga na semifinal. No coração da dona Regina, o lugar está garantido. É impossível o Alcaraz ser eliminado.